tema vai ser especial, um dos temas que vocês mais pedem para eu falar aqui, que vocês trazem muitas dúvidas de como a gente pode lidar com o perfeccionismo que faz a gente procrastinar, com a insegurança, com o medo de fazer as coisas. Hoje vamos falar sobre tudo isso. Então, se aproxime aqui. Às vezes a gente fica achando que o perfeccionismo é uma coisa boa, né? Uma qualidade, que muita gente vai e fala nas entrevistas de emprego. Qual que é o seu defeito? Ah, eu sou perfeccionista. Mas não é bem assim. O perfeccionismo, ele pode fazer adiar as coisas. Então, eu quero também deixar claro hoje a diferença entre o perfeccionismo e o zelo e o capricho por fazer as coisas, que tem uma diferença aí que a gente vai conversar um pouquinho mais. Então, meus amores, para trazer esse assunto, eu quero já fazer uma provocação. Quais áreas que vocês são mais perfeccionistas? Vocês já pararam para pensar? Porque às vezes a gente engessa nosso pensamento e gosta de colocar as coisas em caixinha, né? Do tipo, eu sou perfeccionista em tudo. Não necessariamente. Às vezes tem alguma coisa na sua vida que você zela pelo excesso de perfeccionismo e outras que você se permite tentar mais, arriscar mais, errar mais. Quando a gente consegue fazer esse mapeamento, aí a gente começa a ganhar clareza da nossa identidade e de quem a gente é. Então, eu recebi uma pergunta muito interessante de um aluno que falou: mas Paula, por que às vezes a gente tem medo, por exemplo, de aprender uma nova língua, de tentar falar inglês? A minha irmã que tá aqui conectada tinha esse receio, né, Paty? De falar inglês, de exercitar, de praticar. Muita gente que tá aprendendo uma língua, às vezes não desenvolve pelo medo do que os outros vão pensar. Ou cozinhar, dançar, ou até de se relacionar. Eu recebi uma mensagem também de uma aluna que falou que desde 2017 ela se formou e ela não arriscou mandar currículo para nenhuma área por medo de tentar. Então aí a gente já começa a perceber como que a nossa mente funciona, como é que a gente se boicota em tanta coisa, né? E o que eu quero trazer de reflexão para vocês é que assim, o nosso perfeccionismo, por trás dele, existe essa insegurança, né? Existem as emoções que vão alimentando. E a raiz da insegurança é o medo. É o medo que alimenta a insegurança e esses pensamentos incertos que fazem a gente questionar o nosso valor, fazem a gente questionar quem a gente é na nossa essência. Então, comecem a reparar toda vez que vocês tiverem assim excesso de zelo, quais os pensamentos por trás daquele perfeccionismo, sabe? Por quê? Da onde que ele tá surgindo? Ah, não, eu quero esse relatório, isso muito certinho, eu quero fazer a reforma de algum lugar, eu quero que esteja perfeito. Por quê? Por que não pode começar e pode começar errando? Por que você já quer o resultado ideal na sua cabeça? Porque você já quer estar de um jeito que seja o ideal para as pessoas gostarem, seja numa relação, seja num trabalho. Por que você não pode aproveitar e curtir a sua jornada e honrar quem você é no processo, inclusive tendo coragem de honrar os seus erros? Quando eu fui aprendendo a fazer isso e a honrar mais os meus erros, foi um processo de muita coragem, especialmente na história que eu conto para vocês aqui de transição de carreira. E eu também achava que eu tinha que estar de um jeito, que eu já tinha que saber tudo, tinha que ter feito vários cursos e formações, porque afinal eu estava deixando a minha profissão, que eu me dediquei por 10 anos, para ir para uma outra área. E muita gente me pergunta: mas Paula, como é que você teve coragem ainda para viver de internet, uma coisa incerta? E realmente é incerto. Mas uma coisa que me ajudou muito foi desenvolver essa autocompaixão e criar coragem para errar. E a gente cria essa coragem para errar quando a gente começa a se apaixonar pelos próprios erros, quando a gente entende que o erro não representa quem a gente é, não determina o nosso valor. Então, uma coisa bem legal para a gente perceber é qual área que a gente está
exagerando no perfeccionismo, ou que a gente está deixando de ter coragem para tentar, porque a gente fica se sabotando e a gente, em alguma situação do passado que gerou um trauma, fez a gente criar crenças limitantes que, se a gente errar naquele ponto, naquela área, as pessoas de uma certa forma vão nos julgar e a gente vai se sentir ridicularizado. Então, às vezes a gente sentiu vergonha por ter tentado fazer uma coisa no passado e alguém tirou sarro. Então você começou a querer aprender a falar uma língua, por exemplo, ou começou a querer se aventurar na cozinha, ou num projeto novo, ou numa área, e alguém fez uma crítica, alguém falou alguma coisa, ou você achou que as pessoas julgaram você por algo e você sentiu vergonha. O grande problema da vergonha é que, diferentemente da culpa, a vergonha faz a gente associar quem a gente com o nosso erro. Então o erro passa a representar a gente. E quando o erro passa a representar a gente, o nosso valor cai. Toda vez que uma área da nossa vida ela desperta uma crença limitante de alguma vergonha que a gente passou no passado, com isso a gente já coloca esses pensamentos, já vem esses pensamentos à tona e a gente fica com medo de tentar, porque a gente acha que se a gente errar naquilo, a gente vai voltar a passar por aquela experiência. E entendam que o cérebro, ele sempre vai fazer a gente poupar energia, ele sempre vai tentar proteger a gente de alguma forma. Então, toda vez que a nossa mente entende que a gente está numa exposição de potencial risco, e quando a nossa identidade está em risco, então quando a gente sente que está correndo o risco de ser ridicularizado, a mente vai fazer de tudo para te proteger. Só que preste atenção, porque às vezes a gente acha que a gente vai ser ridicularizado pelos outros, vai ser criticado pelos outros. Só que às vezes essa crítica, ela vem aqui de dentro. E é por isso que é importante a gente observar o nosso diálogo interno. Porque quando aqui dentro a vozinha na nossa cabeça tá falando, tá vendo? Você não conseguiu de novo. Ou ai, que burro, idiota. Não... Presta atenção, a gente tem um diálogo interno que às vezes é muito cruel. E por não querer despertar essa vozinha interna, que é malvada às vezes, a gente inventa desculpa para não fazer as coisas. E aí coloca a culpa no perfeccionismo, no excesso de zelo. Não deu, né? Isso não aconteceu, não tá no momento ideal. Ou deixa para fazer as coisas na última hora de qualquer jeito para ter uma desculpa se aquilo que a gente queria muito não dá certo. Eu tinha um amigo assim que ele tinha muito medo de fazer as coisas e ele deixava tudo pra última hora, sabe? Na faculdade ele entregava as coisas na última hora, toda vez que ele tinha um trabalho, tudo ele fazia de última hora. E aí quando não dava certo, ele já tinha desculpa na ponta da língua. Ele falava, tá vendo? Não deu certo porque eu entreguei, só sobrou essa vaga de estágio. Não era bem a que eu queria, mas também foi a que apareceu, então tá bom. Então ele se conformava com pouco porque ele já tinha esse boicote na mente dele. Ele já, de uma certa forma inconsciente, fazia as coisas para ter a desculpa. Porque se ele fizesse tudo certo desde o começo e não desse certo, o valor dele poderia diminuir e ele poderia se sentir ridicularizado. Então, às vezes, ele preferia nem tentar. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente nem tenta e a gente fica inventando desculpa por causa dessa insegurança interna. Porque a gente acha que se a gente tentar e errar e alguém ridicularizar a gente, o nosso valor como pessoa e como indivíduo vai cair. As primeiras vezes que eu vim fazer live aqui, nossa, eu morria de vergonha de falar alguma coisa, ou de alguém fazer um comentário que eu não ia saber responder, ou de cair a internet. Mas são essas tentativas e muitos erros, como aconteceram, como muitos micos que eu já paguei, que foram me mostrando que quando aconteceu alguma coisa não era o fim do mundo, e já aconteceu de tudo. Não foi o fim do mundo, estou aqui. E em toda live é uma nova exposição, é uma nova chance de pagar um mico, de dar algum erro. E isso vai me fazendo o quê? Ficar melhor.
Eu sou a melhor oradora que eu queria ser, a melhor comunicadora? Ainda não. Mas com essa prática, eu vou cada vez mais honrando o meu processo e honrando a minha coragem. Então, quando a gente começa a perceber, enfrentar os nossos monstrinhos, sabe? Naquelas áreas que a gente sente muito medo de tentar, mas quando a gente resolve dar um pequeno passo, gente, às vezes assim, é um passo bem pequeno mesmo, mas só para quebrar, só para mostrar para nossa mente que não vai ser o fim do mundo a gente tentar e a gente se arriscar naquilo, que a gente pode dar um primeiro passo e aí, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente erre, a gente percebe que dá um jeito de reverter, que a gente sobrevive e bora, o nosso valor não tá associado com esse erro, tá tudo certo, sabe? Quando tá tudo errado, depois vai ficar tudo certo. Não há erro que as pessoas vão lembrar pra sempre. Pode pensar em uma pessoa que foi super ridicularizada e que depois ninguém mais lembrou, que foi cancelada, como tá na moda, né? Mas olha, só pra vocês perceberem, já fazia um tempo que eu não fazia live aqui e hoje eu já me senti super desconfortável de novo pra chegar e atrapalhada, eu vi que eu não carreguei meu celular direito. Estou nas condições ideais? Não estou, mas eu não vou deixar de fazer porque eu me comprometi e eu sei que esse passinho vai ser necessário para eu provar para minha mente que eu tô atingindo os meus objetivos e tô tentando, sabe? Então, quando a gente se permite fazer isso em vários momentos, em várias áreas, a gente vai rompendo essas crenças limitantes. Porque quando toda vez a gente aceita acreditar nessa crença e fala, tá bom, vai, talvez eu não seja bom mesmo o suficiente. Hoje ainda não. Amanhã talvez eu tente. A gente alimentou um pouquinho mais esse medo. A gente fez essa crença aumentar um pouquinho mais. Aí amanhã, quando a gente tiver uma nova oportunidade de tentar, e aí a gente acredita de novo nessa crença, a gente alimenta um pouquinho mais. Aí isso vai virando um monstro dentro da nossa cabeça. A gente vai alimentando aquilo cada vez mais até que romper com essa barreira que a gente formou vai demandar uma energia muito maior do que se no começo a gente tivesse tido coragem de dar o primeiro passo. Então, entendam isso, que toda vez que você faz um pequeno movimento, você está provando para sua mente que vale a pena gastar energia e focar aquilo para romper as crenças limitantes, porque a gente é isso, é esse ser em eterno processo de construção e de desconstrução. E quanto mais a gente alimenta e foca energia nas coisas que a gente acredita, que estão associadas com a nossa essência, mais a gente vai construindo as crenças alinhadas aos nossos valores. E aí a gente vai sentindo mais o quê? Mais emoções agradáveis, gostosas de sentir, principalmente mais paz, que é o objetivo, né? Todo mundo quer sentir mais paz. E existem três crenças, basicamente, três tipos de crenças que a gente pode alimentar. E prestem atenção se vocês alimentam alguma dessas crenças. A primeira é a crença de merecimento, quando a gente acha que não merece ganhar alguma coisa. Toda vez que a gente acha que não merece alguma coisa, eu não mereço uma relação amorosa, eu não mereço um aumento de cargo, um aumento de salário, eu não mereço ser organizado na minha vida financeira, eu vou dar um jeito de me boicotar inconsciente. Então, o que eu quero que vocês façam? Tragam essas crenças que estão no inconsciente para a consciência. Porque toda vez que você fizer isso, essa crença perde poder. Você para de deixar aquele monstrinho na sombra do escuro e você descobre que ele nem era tão grande assim, tão assustador assim. Tá, então toda vez que você acha que não merece alguma coisa, a sua mente vai acreditar nisso e vai traçar caminhos que te afastam daquilo que você acha que não merece. Então esse é um tipo de crença. Outro tipo de crença, além do merecimento, é a crença da capacidade, quando a gente acha que não é capaz de alguma coisa. E aí cada um tem algum tipo de crença de capacidade. Por exemplo, eu posso ter a crença de que eu não sou capaz de
fazer contas rapidamente, que eu não sou boa de matemática. Então, só de eu ver uma planilha, ou só de aparecer uma conta, já vai me dar um frio na espinha, porque eu acho que eu não sou boa naquilo. Ou eu posso ter a crença de que eu não sou boa de fazer esporte, sabe? Eu não tenho capacidade para fazer isso. Então, a crença de capacidade faz a gente nem arriscar as coisas e generalizar o tipo de coisa também que a gente pode fazer, o tipo de ação que a gente pode fazer. E isso faz também com que a gente procrastine. Toda vez que a gente acha que não é capaz de fazer alguma coisa e generaliza, a gente se afasta também de um objetivo, porque para algumas coisas na vida a gente precisa explorar, não que a gente precise saber tudo, preste atenção nisso. Não é que você precisa ser bom em tudo, mas quando você acha que eu não sou capaz de fazer algo, de me comunicar, sabe, coisas gerais, eu nem vou tentar, e aí eu vou me boicotar o tempo inteiro. Então, a gente falou dessas duas crenças, a crença de merecimento e a crença de capacidade. E tem a terceira crença, gente, que é a mais profunda, prestem atenção se vocês têm, que é a crença de identidade. Toda vez que eu, como pessoa, coloco meu valor nos meus resultados, aí eu começo a duvidar de mim mesma. E sabe o que acontece aqui na minha vozinha interna que eu falei pra vocês? Ela fica cruel e ela fala, você não vai conseguir, você é uma burra, eu não acredito que você fez isso direito. E aí, um castelinho também, um efeito dominó vai acontecendo dentro da gente. E essa vergonha vai aumentando e vai alimentando também os nossos monstrinhos. Então a crença de identidade ela é a mais profunda, porque ela faz os dois outros tipos de crença, que é a crença de merecimento e a crença de capacidade, crescerem junto com ela. Então é como se ela fosse uma sementinha do mal, sabe? Que quando aparece, assim, quando a gente semeia dentro da gente, vai floreando e vai fazendo brotar outros tipos de crença. Ah, então porque eu não sou uma boa pessoa, eu não mereço isso e eu não sou capaz disso. E aí começa a alimentar tanta coisa que pra gente romper esse padrão, lembra? O monstro ficar muito grande, romper vai demandar uma energia muito maior. O esforço que a gente vai ter que fazer vai ser gigantesco. Por isso, o que a gente pode fazer? Aprender a questionar-se. Questionem-se toda vez que vocês perceberem que estão tendo um comportamento de sabotagem, de perfeccionismo em excesso, perceba quais as crenças estão por trás disso. Tenta entender que tipos de pensamento estão aparecendo, pipocando aí no seu spamzinho mental e comece a se questionar e fala, será que realmente eu não mereço? Sabe de uma coisa? Se seu melhor amigo tivesse duvidando do potencial dele, da capacidade dele, do merecimento dele, da identidade dele, o que você falaria se ele fosse tentar alguma coisa? Você ia falar, não, filhão, você não vai conseguir. E melhor nem tentar, você não é capaz disso. Ah, os outros vão achar que você não vale nada, ninguém mais vai te querer. Lógico que você não falaria isso pra ele, né? Pelo menos eu espero. Então, por que no seu diálogo interno muitas vezes surge essa vozinha? É isso que a gente precisa ter coragem de questionar. E esse processo de autocompaixão é no dia a dia, sabe, amor? É muito você reparar o que você tá falando e começar a honrar a tua história, reconhecer o esforço que você fez. Sabe quando você faz uma coisa que você sabe que demandou energia, que você no fundo não queria, mas você foi porque você sabia que ia te fazer bem, talvez a médio, talvez a longo prazo, e você fez mesmo assim. Honre, fale, caramba, fique feliz. Você não precisa nem se dar uma recompensa física, sabe? Ah, eu vou comer uma coisa gostosa. Também pode, mas é só o honrar dentro de você. Se permitir sentir alguma coisa gostosa, sabe? Se permitir sentir gratidão, amor por si. Porque quando você vai aprendendo a cultivar essas coisas, você vai exercitando esse processo de autocompaixão e aí adivinha só, você vai mudando as tuas crenças de identidade. E aí a sua identidade começa a ter mais valor, porque você sabe que você não é o seu erro, você não é o resultado
daquilo que você faz exatamente. Você é a tua intenção, onde você coloca o teu coração ali no dia a dia, sabe? E aí isso vai te fortalecendo como indivíduo e vai te fazendo dar risada dos seus erros. Você vai levando a vida de um jeito mais leve. No fundo é isso. E é isso que a gente busca, né? Uma leveza, uma paz na vida. Não precisar levar as coisas com tanta seriedade às vezes que a gente leva e com tanto medo, com tanto receio de ter que dar certo. E aí, o que acontece? A gente se arrisca mais. E quando a gente se arrisca mais, em pequenos passos, lembra? Naquele pequeno movimento, as portas também vão se abrindo. E talvez a gente vai cair, a gente vai levar uns tombos no meio do caminho, mas a gente vai ver que a gente vai ser capaz de levantar, o joelho ralado vai sarar e a gente vai seguir. E vai seguir tendo coragem de arriscar cada vez mais, porque é tipo uma fase de videogame, a gente vai passando de fase. Agora, se a gente deixa aquela crença virar o nosso grande monstrinho daquela fase, que a gente acha que não vai ser capaz de enfrentá-lo, aí a gente vai continuar naquela fase. Ou aquele sonho que a gente queria tanto, aquele objetivo que a gente queria tanto, vai ganhar um tamanho que a gente não vai ser capaz de romper, ou a gente pode demorar anos para tentar romper. A gente vai precisar de um esforço, de uma energia muito, muito maiores para isso. Então, espero que a reflexão de hoje tenha trazido alguns insights. Eu tava com saudade de fazer essa live. Eu tenho estudado muito esse tema, especialmente o universo da autocompaixão. Eu tenho, assim, amado estudar sobre isso, porque eu também tenho entendido que quanto mais autocompaixão a gente tem aqui pela gente mesmo, quanto mais amor próprio a gente tem, mais a gente tem confiança nas nossas ações e menos a gente procrastina as coisas.